Shalom, meus queridos. Vamos continuar no estudo da Yomi, Bezrat Hashem. Então vamos ainda agora da Yomi Tet, Amud Aleph, Amud Bet. Então, página 9, página 9, lado A e lado B. Né? Então, antes disso a gente vai ler o restante da 8b de ontem. Então vamos continuar. Então a Guimarães ela traz um assunto mais importante de novo sobre a questão do Shema. Ramban Gamliel Omer Vihule Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Halaha que Ramban Gamliel. A Mishnah diz, Ramban Gamliel diz, até que venha a aurora, Amud Hashah. Disse Rav Yehuda que disse Shmuel, a Halahá é como diz Ramban Gamliel. Então a Halahá é como Ramban Gamliel. Tania Rabi Shimon ben Yohai Omer Pe'amin she'adan kore kiryat shema shetei fe'amin balayla achat koden sheyale amud hashah ve'achat le'acha sheyale amud hashah ve'yotse bahen yerde chovato achat shel yom ve'achat shel layla. Ensina Baraita. Rabi Shimon ben Yohai diz: é possível que algumas vezes o homem recite o Shema 2 vezes à noite, bem próximo ao anoitecer, bem próximo ao amanhecer. Uma vez recita antes do despontar da aurora e outra após o despontar da aurora. Este modo cumpre suas obrigações, né? Ou seja, tanto antes da aurora ele cumpre o Shema da noite e depois da aurora ele cumpre o Shema do dia. Guimarães então vai atestar sobre esse assunto. Hagrufa kashia amar pe'amin she'adan kore kiryat shema shetei fe'amin balayla alma le'acha she'ale amud hashah leiliahu ve'hadatanei yotse bahen yeder chovato achat shel yom ve'achat shel layla alma imama hu lo leolan leiliahu ve'hadekarei lei yom deika inshei de kaimi berrishata. Este trecho levanta uma difícil questão. Disseste, algumas vezes o homem recita o Shema 2 vezes à noite. Daqui transparece que após a aurora ainda é considerado noite, ou seja, começando a raiar. E mais adiante o trecho ensina, cumpre com suas obrigações, uma leitura cumpre o preceito de estar o chamado dia e outra de estar o chamado noite. Daqui transparece que o período após a aurora é dia, que não é. Não há contradição. De certo que este período após a aurora, mas antes do nascer do sol é noite. Mas aqui é chamado de dia, pois as pessoas que madrugam e se levantam neste horário, de modo que consideramos que este horário já pode ser chamado de Uvekumerra. Então, a levantar-se, e já é possível cumprir a mitzvah de recitar o Shema, já que deve ser citado no horário em que as pessoas se levantam. Então, não que o Amud Hashah, a aurora, seja dia, mas é o horário que as pessoas elas começam a acordar. Amar Achabachanina Amar Rabi Yehoshua ben Levi Halachá que Rabi Shimon ben Yohai disse Rava Achabachanina que disse Rabi Yehoshua ben Levi. A Halahá é como diz Rabi Shimon ben Yohai, como nós estudamos acima. É bem comum na Guimarães você ter no Talmud, você ter alguns momentos que eles vão dizer
eles vão dizer que a halahá é tal, e outras vezes não é declarado qual opinião é de acordo com a halahá, e às vezes nem é determinada, é só posteriormente. Então aqui diz Rabi Acha bar Hanina, que disse Rabi Shimon ben Rabi Yehoshua ben Levi, que a halahá é como Rabi Shimon ben Yochai. Só que a halahá vai dizer que isso só se refere em casos de necessidade. Por exemplo, Deus nos livre, aconteceu que um acidente a uma pessoa e ela acordou à noite, próximo da aurora, próximo do Amud de Hashahá. Então o que acontece? Amud Hashahá. Então ele recita o Shema, cumpriu a mitzvah do Shema da noite. E então ele vai recitar o Shema, porque está próximo do Amud Hashahá, da aurora, está próximo da aurora, então ele vai recitar o Shema. Porque se não for nesse caso, então a halahá vai dizer que você deve recitar de acordo com até meia-noite, se não até a aurora. Daí entra também o que Rabi Yehoshua ben Levi, o que Rabi Shimon ben Yochai. Então Rabi Shimon ben Yochai, quando está falando isso, a halahá vai interpretar que é só em momentos realmente de necessidade. Então a halahá é como diz Rabi Shimon ben Yochai. Ika de mantile haderav acha bachanina aha detania Rabi Shimon ben Yochai ome mishum Rabi Akiva peamin shadan kore kiryat shema shetei peamin bayom achad koden hanetz hakama veachad lecha hanetz hakama veotse bahan yede Chovato achad shel yom veachad shel laila. E há quem aprenda que esta halahá dita por Rabi Shimon ben Yochai, a qual se refere a Rav Acha bar Hanina, é que provém da Baraita e que é a que provém da Baraita, muito semelhante à anterior, que diz Rabi Shimon ben Yochai diz em nome de Rabi Akiva. Algumas vezes, o homem recita o Shema 2 vezes durante o dia. Uma antes do nascer do sol e uma após o nascer do sol, e cumpre suas obrigações. Né? O mitzvah do Shema da noite, o mitzvah do Shema do dia. Portanto, a Guimará refortalece que a halahá de Rabi Shimon ben Yochai. Ha-gufa kushia mart peamin Shadan Kore Kiryat Shema Shetei Feamim Bayom Alma Yoden Hanetz Chama Yemamahu Vehadatane Yotse Bahen Yede Chovato Achad Shel Yom Veachad Shel Laila Alma Leiliahu. Este trecho apresenta uma difícil questão interna. Disseste: algumas vezes o homem recita o Shema 2 vezes durante o dia. Daqui transparece que o período em que precede o nascer do sol, precede o Amud Hashahá, é chamado dia. E mais adiante o trecho ensina: cumpre suas obrigações. Uma de citar o chamado dia e outra de citar o chamado da noite. Transparece daqui que o horário anterior ao nascer do sol é chamado de noite. Vamos para a página 9 agora no nosso Daf Yomi. Leolan Irmamá Hu Vehai de Karei Leilia Beika Inshel Deganu Behahi Shata Marabi Acha de Rabi Hanina Amarabi Yehoshua ben Levi Halahá que Rabi Shimon Shema Mishum Rabi Akiva. Não há contradição. De certo que já é dia nos dois casos, mas chamamos aqui o período que precede o nascer do sol, pois há pessoas que ainda estão dormindo neste horário e, portanto, podemos considerar que ainda estamos no horário do Uveshobechá, ao deitar-se, no qual recitamos o Shema noturno. Disse Rabi Acha, filho de Rabi Hanina, que disse Rabi Yehoshua ben Levi: a halahá, neste caso, é de acordo com o que disse Rabi Shimon em nome de Rabi Akiva.
Então, nesse caso, seria dia, né, tanto antes e depois. Rabi Zeira uvilvad shelo yomar. Acho que vem. Rabi Zeira concorda que a halahá é como disse Rabi Shimon ben Yochai em nome de Rabi Akiva, e que a pessoa pode citar o Shema em ocasiões muito próximas. Uma imediatamente antes do nascer do sol, correspondendo ao Shema noturno, e outra logo após ao cumprir a mitzvah da manhã, né, o Shema da manhã. Mas Rabi Zeira faz uma ressalva. Disse Rabi Zeira, desde que não diga Hashkivenu. Então, a gente tem a gente no Shema da noite, a gente tem o Shema, né, a bênção, né, dos luzeiros, Yotzei HaMeorot. A gente também tem a bênção de Ahavat Olan ou Ahavarabá, né? E a gente tem a bênção da Geulah. E a gente também tem outra bênção chamada de Hashkivenu. Então, Rabi Zeira diz, aquele que se a pessoa recitou o Shema noturno imediatamente antes do nascer do sol, não deve dizer Hashkivenu, ou seja, essa última bênção depois da bênção da Geulah, de Gaal Israel. Então, quando faz essa bênção, Gaal Israel, não faz Hashkivenu, pois esta bênção pede para que nos deitemos em paz durante a noite. E uma vez que já não é mais hora de ir deitar, não se deve recitar este trecho. Ki ata Rav Yitzchak bar Yosef amar de Rabi Rabi Hanina amar Rabi Yehoshua ben Levi lav beferush idma elami miklata itma de Hahuzuga de Rabanan de esta kobe hilula divrei Rabi Yehoshua ben Levi atu le kamei de Rabi Yehoshua ben Levi amar kedaihu Rabi Shimon lishmo alav bishat adechak. Quando veio Rabi Yitzchak bar Yosef de Israel, onde habitava Rabi Yehoshua ben Levi, disse: isto que Rabi Aha, filho de Rabi Hanina, que disse Rabi Yehoshua ben Levi, em relação a esta halahá, Rabi Yehoshua não disse explicitamente, mas através de fatos aprendemos dele. Ou seja, Rabi Yehoshua ben Levi não determinou que a halahá era desta maneira, mas assim aprendemos dele através de um caso, pois uma dupla de sábios embebedou-se no casamento do filho de Rabi Yehoshua ben Levi e adormeceu. E quando se despertaram, já havia despontado a aurora, e compareceram diante de Rabi Yehoshua ben Levi para saber como proceder. E disse-lhes: certamente é meritório Rabi Shimon para que possa-lhes certamente é meritório Rabi Shimon para que possamos nos apoiar em seu método quando a hora aperta. Ou seja, em caso de necessidade, de modo que Rabi Yehoshua não estabeleceu a halahá que segue Rabi Shimon bar Yochai, como vimos antes, ou seja, foi outra coisa, mas os Rahamim traz essa interpretação para dizer de fato que foi, né, de acordo com Rabi Shimon, mas não foi exatamente ligado à opinião de Rabi Shimon, né? E não determinou que as pessoas deveriam proceder dessa maneira, mas ensinou que na hora de aperto podemos nos apoiar sobre esta ideia na halahá. Mas se Shbahu Banav Vechule Vead Hashta Lo Shemia Lehud Haramban Galel Rahikama Leirambanan Peligi Ilavar Veyachit Verabim Halaha Kerabim Odilma Orabanan Kavta Siviralehu Vehai Dekanrei Ad Hatsot Kedei Lechik Et Hadan Min Havira Amalehu Rabanan Kavti
סבירה להו וחייבים אתן והי דקנרי עד חצות כדי להרחיק את הדן מן העבירה. A Guimará, ela segue o esclarecimento do que foi dito na Mishnah. Ocorreu que os filhos de Rabban Gamliel o perguntaram. Os filhos de Rabban Gamliel chegaram tarde de um banquete, porém antes da aurora, e perguntaram a Rabban Gamliel se deveriam recitar o Shema, e até agora nunca haviam ouvido de Rabban Gamliel esta halahá? Pergunta Guimará. Nunca ouviram esta opinião de Rabban Gamliel? Pois se esta era a opinião de Rabban Gamliel a respeito dessa mitzvah diária, certamente seus filhos já deveriam conhecê-la. A Guimará explica o que ocorreu. Assim disseram. Então, no Rachamim vão dizer, de acordo com esse ensinamento da Mishnah, eles vão dizer o seguinte: assim disseram-lhe, os sábios discordam de sua opinião, pois se é assim, a regra da halahá diz que se temos uma opinião de um indivíduo contra a opinião de muitos, prevalece como a halahá a opinião de muitos. Ou quem sabe, os sábios concordam com a sua opinião e disseram até meia-noite para afastar a pessoa do pecado? Disse-lhe Rabban Gamliel: os sábios concluem do mesmo modo que eu, e vocês devem citar o Shema. E isso que disseram até meia-noite foi para afastar o homem do pecado. Ou seja, os filhos de Rabban Gamliel queriam saber se os sábios interpretam expressadamente o Hatzot como ele, ou seja, no horário que as pessoas estão deitadas, ou como Rabi Eliezer. Então eles queriam entender, de acordo com a Guimará, com a Mishnah, eles queriam entender se o meia-noite, Hatzot, é deoraita da Torá ou de Rabanan. Porque se os sábios entendem que é de acordo com a opinião de Rabi Eliezer, então Rabi Eliezer seria, vamos dizer assim, a cerca, e a deoraita, ou seja, de Rabanan, de Rabi Eliezer, né, que é até o final do primeiro vigília, e Hatzot, meia-noite, seria deoraita. Ou se na verdade os sábios concordam com você que é deoraita e meia-noite seria então de Rabanan. Se for deoraita, já é. Se for deoraita, não tem como cumprir mais. Mas se for de Rabanan, ainda tem como cumprir, mesmo que tenha passado até meia-noite. Então eles perguntam: Rachamim concordam contigo ou concordam com Eliezer? Velozol bilvad anru ela vechule verabban Gamliel mikama ad hatzot de kanei velozol bilvad anru rahi kama lehu Rabban Gamliel livne aflu le rabanan de kamri ad hatzot mitzvata ad shele amud hashah vehai deka anri ad hatzot kedei lechachik et hadan min haverá. E não é apenas isso que disseram, mas, e daí ele vai trazer os exemplos. E acaso o Rabban Gamliel restringiu o horário do Shema e disse até meia-noite para ensinar? E não é apenas isso que disseram? Pois Rabban Gamliel não disse primeiro argumento. Como pode acrescentar algo a uma sentença que não proferiu? Então, a Guimará, ela tenta entender a declaração de Rabban Gamliel. Como é que ele pode dizer que Rachamim concorda com ele, sendo que ele não disse que era até meia-noite? É como se ou seja, é colocar palavras na boca dos outros. A Guimará então explica:
Assim disse-lhes Rabban Gamliel a seus filhos: até mesmo de acordo com o método dos sábios que disseram até meia-noite, Ad Hatzot, a mitzvah do Shema é vigente até que desponte a aurora. E isto é o que disseram até a meia-noite. Foi para afastar o homem do pecado. Ou seja, o Rabban Gamliel está explicando que Ad Hatzot, que os Rachamim trouxeram, é de acordo com esse princípio de fugir o homem do pecado, né? Para não achar que tem muito tempo, então ficar sem estar o Shema e quando acaba perde o tempo. Então, Hekter Halavim Vechule Veilu Achilat Pesachim Lo Katnei Uminehu Keriat Shema Arvit Vehalelel Beleilei Pesachim Vachilat Pesach Mirtzavtan Ad Sheale Amud Hashah Amar Rav Yosef Lo Kashia Rabbi Elazar ben Azaria Rabbi Akiva. A queima lenta de gorduras e sobre a ingestão de Pesachim, né, que é a oferta de Pesach, que é os trechos que ele usa de exemplo para defender, que os Rachamim trazem até meia-noite, que dizem que deve ser comidos até meia-noite, mas pela mitzvah da Torá é até a Mud Hashah, que é até a aurora. Este trecho sobre a ingestão dos korbanot de Pesach, a Mishnah não ensinou. Portanto, poderíamos concluir que Pesachim não podem ser consumidos até a aurora. Ou seja, o Tana não ensinou que korbanot, né, o korban Pesach deve se comer até meia-noite. Então, pois, caso contrário, a Mishnah deveria citar a ingestão deste tipo de sacrifício. Mas assim contradizemos o que disse a Baraita. A leitura do Shema noturno e a recitação do Halel, que é um compêndio de Tehillim, de salmos, nas noites de Pesach, e a ingestão do Korban Pesach, são mitzvot cuja vigência segue até o despontar da aurora. Então, de acordo com a Mishnah, a Baraita, diz que a recitação do Halel, a leitura do Shema noturno e a ingestão do Korban Pesach até a aurora. Então, como é que ele está dizendo que até meia-noite? Ele usa esse exemplo. Os sábios disseram, por exemplo, que a queima do Pesach, né, a questão de comer o Pesach, tudo isso é até a meia-noite. Só que Rachamim não disseram isso. Rachamim disseram que era até a Mud Hashah, não de acordo com o Rabban Gamliel, que falou que, assim como os rabinos quando falaram sobre os Korban Pesach, que era até meia-noite, a mitzvah cumpre até a Mud Hashah. Só que Rachamim, de acordo com a Baraita, não trouxeram essa interpretação que é de até meia-noite. Então por que ele traz até meia-noite? Disse Rav Yosef: não há dificuldade para compreender essa aparente contradição. Este trecho da Mishnah se refere ao método do Rabbi Elazar ben Azaria, e esta Baraita, que a gente acabou de ler, se refere à opinião de Rabbi Akiva. Ou seja, sobre esse assunto há uma discussão entre Tanaim. Então, de acordo com essa parte que a Mishnah traz, que tudo que os sábios disseram, como a questão da queima, como a questão de comer o Korban Pesach, onde os sábios disseram que até meia-noite a mitzvah até a Mud Hashah, Rachamim não disseram isso. Rachamim disseram uma Baraita que era até a aurora, mas essa parte que Rabban Gamliel citou é de acordo com o Rabbi Elazar ben Azaria, que tem essa machloket, tem esse confronto entre Rabbi Elazar ben Azaria e Rabbi Akiva, né? Tem essa discussão. Detania ve'achlu et habassá
balayla hazeh. E Rabi Elazar ben Azaria omer neemar kom balayla hazeh. Veneemar lehalan ve'avarti be'eretz Mitzrayim balayla hazeh. Ma lehalan ad hatzot af kan ad hatzot. Amar lei Rabi Akiva ve'halok vanemar bechipazon ad shaat chipazon. Im ken ma talmud lomar balayla yachol yehe nechal Rekodashim bayom Talmud lomar balayla hu nechal velo bayom. Baruch Hashem nos ensina a Baraita: e comerão a carne nesta noite. Shemot 12:8. Rabi Elazar ben Azaria diz: está dito, nesta noite. E está dito mais adiante, Shemot 12:12, e passarei pela terra do Egito nesta noite. O que se aplica neste último versículo mais adiante? Até a meia-noite. Do mesmo modo, aqui no primeiro versículo, nesta noite, significa até meia-noite. O último versículo se refere à praga da morte dos primogênitos, que ocorreu à meia-noite. Pela semelhança entre os textos, Rabi Elazar sustenta que também o Korban Pessah deve ser consumido até meia-noite. Ou seja, de acordo com o Pasuk, que diz em Shemot 12:12, nesta noite, e 12:8, né, que diz nesta noite, e comerão a carne nesta noite. Pasuk Perek 12, Pasuk 8 de Êxodo, né, diz nesta noite. E outro versículo que diz, ainda em Êxodo, né, Shemot 12:12, e passarei pela terra do Egito nesta noite. O que significa nesta noite? Meia-noite. Então, de acordo com esse método do Rabi Elazar ben Azaria, que essas duas palavras têm ligação, quer dizer o seguinte, então, que se Hashem vai passar nesta noite, qual é nesta noite? Meia-noite. E comerão a carne nesta noite, ou seja, meia-noite. Então quer dizer que nesta noite refere-se, e comer a carne nesta noite refere-se a comer até a meia-noite. O que se aplica neste, né, a gente viu aqui, Rabi Elazar sustenta que também o Korban Pessah deve ser consumido até meia-noite. E Rabi Elazar ben Azaria aprende isso de uma que a gente chama de Gezerah Shavá, uma das regras de interpretação judaicas. E disse-lhe Rabi Akiva: acaso já não foi dito com pressa? Né? Com pressa. O Korban pode ser ingerido até o horário da pressa. Rabi aqui se refere até meia-noite. O Korban pode ser ingerido até o horário da pressa. Rabi Akiva se refere ao Pasuk Shemot 12:11. E assim comereis vossas cinturas cingidas, vossos sapatos atados nos pés, e vossas cinturas cingidas, vossos sapatos atados nos pés, e vossas cinturas cingidas, e vossos cajados em vossas mãos, e o comereis com pressa. Pessah é para o Eterno. Então já não foi dito com pressa, então tem que ser comido na hora da pressa. Este versículo detalha explicitamente que deve ser consumido o Korban, portanto deve ser também tomado como fonte. Rabi Akiva então argumenta que o Korban deve ser consumido até o horário da pressa, ou seja, a hora em que o povo de Israel deixou com pressa o Egito, como Deus advertiu para permanecer em suas casas durante a noite. E vós não saireis da porta de vossas casas até amanhã. Então sair na hora da pressa está se referindo até a Mudar Shahá, até o amanhecer. Rabi Akiva agora explica que aprendemos na expressão nesta noite.
Rabi Elazar ben Azaria utilizou para concluir de outro modo. Se é assim, disse Rabi Akiva disse a Rabi Elazar ben Azaria, o que nos ensina é o que está dito, noite. Poderíamos pensar que o Corban Pessah pode ser comido como Kodashim durante o dia, mas nos ensina, noite, o Corban deve ser consumido de noite e não de dia. Então, de acordo com a explicação, quando o texto da Torá diz Shemot 12:8, e comerão a carne nesta noite, nos ensina, então, o Corban deve ser consumido de noite e não de dia. E o outro passuque, então, Shemot 12:12, passarei pela terra do Egito nesta noite, está se referindo à meia-noite. Ou seja, não há uma correlação entre comer meia-noite e o aparecimento do Eterno na meia-noite. Bishlamar le Rabi Elazar ben Azaria deit le gezer shavah Yitzerir le mirtav le hazeh Ela le Rabi Akiva hai hazeh mai avet le maltei laila ache hu deata. É compreensível o método de Rabi Elazar ben Azaria, que utiliza uma das Gezer Shavah, né, um dos métodos de interpretação judaicos. Portanto, precisa que está escrito, e portanto precisa que esteja escrito nesta noite, para que haja uma semelhança clara entre os versículos, que no caso seria a palavra nesta, que nessa questão nesta noite seria Hazé, e o texto da Torá não diz Hazé, né? Ele diz de uma forma diferente, Balayla Hazé, não Hazé Balayla, né? Nesta noite, para que haja uma semelhança clara entre os versículos, pois a palavra noite não seria o suficiente para caracterizar essa similitude, já que certamente ocorre em muitos outros versículos. Portanto, não tem como usar Gezer Shavah, porque também tem vários textos e isso vai trazer complicação. Mas Rabi Akiva, o que faz com que o termo nesta, Hazé, né, Hazé que é nesta, Rabi Akiva utilizou a palavra noite para aprender que o Corban é consumido à noite, mas que nos ensina a palavra nesta, Hazé? A Guemará responde, no método de Rabi Akiva, nesta vem para excluir outra noite, que não a de Pessah. Então, nesta noite, não é diferente do Rabi Elazar, que entende estar se referindo à meia-noite. Quando ele fala nesta Hazé, que é a palavra aqui, está se referindo à primeira noite de Pessah, não nos outros dias. Ou seja, não no terceiro e quarto dia, mas naquela noite. Naquele dia. Naquela noite. Ou seja, ensina que o Corban Pessah não pode ser consumido em 2 noites, mas somente em uma. Salka data aminah ha'il ufsa kodashim kalim u shelamim kodashim kalim ma shelamim nechalim lishnei yamin velayla echad af Pessah nechol shetei leilot במקום שני ידים, ויהיה נאכל לשני לילות ביום אחד, כמשמע לנו בלילה הזה. בלילה הזה הוא נאכל ואינו נאכל בלילה אחר. O ensinamento de Rabi Akiva é importante, pois poderia nos ocorrer, posto que os sacrifícios de Pessah são considerados Kodashim, ou seja, sagrados, Kodashim Kalim, e também Shelamim, são Kodashim Kalim. Que regra é válida para Shelamim, oferta de pazes? Podem ser consumidos durante 2 dias e 1 noite. Ou seja, no dia em que o animal foi sacrificado na noite do mesmo dia durante o dia seguinte.
Ou seja, o que isso está querendo significar? Que o Korban de Pessa ele é chamado de Kodashim Kalim. E os sacrifícios de Shilamim também são chamados de também são considerados Kodashim Kalim. Então eu poderia pensar que, assim como os sacrifícios de Shilamim, de pazes, são consumidos durante 2 dias e 1 noite, eu poderia pensar também que o sacrifício de Pessa, né, o cordeiro de Pessa, poderia ser comido por 2 dias e 1 noite. Do mesmo modo, o Korban Pessa poderia ser consumido por 2 noites em lugar de 2 dias e seria consumido, portanto, durante 2 noites e 1 dia. Mas como aprendemos de nesta noite, de acordo com o Pasuk, ele deve ser consumido e não deve ser ingerido em outra noite. Para o Shan. Então vamos continuar aqui. Verabi Elazar ben Azaria Milô, Tatiru ad boker nafka. Irabi Elazar ben Azaria, de onde aprende que o Korban Pessa só pode ser consumido a primeira noite de Pessa? Essa conclusão sai do Pasuk, e nada dele deixareis até amanhã. Nada dele deixareis até amanhã. Shemot 12:10. Verabi Akiva. I mehatan hava aminah mai boke sheni. E Rabi Akiva, o que diz a respeito disso? Pois, em princípio, essa prova cabal trazida por Rabi Elazar torna desnecessária a demonstração de Rabi Akiva, que utiliza a expressão nesta noite. Ou seja, se o que Rabi Akiva estiver certo e que nesta noite está se referindo a não comer outros dias, somente num dia, então qual que é a base dele para ser, se existe uma prova como Rabi Elazar ben Azaria trouxe e nada dele deixareis até amanhã, uma prova cabal que tem que ser comido em um dia, então dá a entender que nesta noite Balá e Lazê é supérfluo. Então eu poderia pensar que deveria se comer até meia-noite, porque já tem um passuque que diz que se come em 1 noite. Então por que eu precisaria entender que nesta noite é a mesma noite? Se já tem um passuque que Rabi Elazar sustenta, né, como está escrito, e nada dele deixareis até amanhã. Parece que essa prova do Rabi Akiva é desnecessária. Verabi Elazar amala kol boker shanhu. E Rabi Elazar, Rabi Akiva diz: se de lá você encontra uma prova, essa prova não me parece suficiente, pois poderia dizer que se refere à palavra amanhã, amanhã do segundo dia. Não fica demonstrado que o Korban somente pode ser consumido na primeira noite. Que poderíamos entender que o Korban pode ser consumido na primeira noite e no primeiro dia. Ou seja, Rabi Akiva ele está transmitindo que é importante que o termo nesta noite está se referindo que é somente naquela noite, porque eu poderia interpretar que até o amanhecer poderia ser até o amanhecer de outro dia. Ou seja, passou um dia, né? Aquela noite passou um dia, no outro amanhecer poderia comer. Então, essa interpretação não é forte. Poderia pensar que esse comer até amanhã poderia se referir no segundo dia, como são os sacrifícios de Shilamim, que são nesse Kodashim Kalim, né? Que são nessa mesma categoria de Kodashim Kalim, que é o sacrifício de Pessa. E o sacrifício de Shilamim Kalim são 2 dias. Então, se comereis até amanhã, poderia interpretar também que
o Corban de Pessa, o sacrifício de Pessa, também são 2 dias. Verabi Elazar amala kol boker ishonhu. Então, e nada dele deixareis até amanhã. Refere-se à manhã do 2º dia, como a gente disse. E Rabi Elazar, o que diz sobre este argumento? Rabi Akiva, digo-te, toda manhã se refere à manhã do 1º dia. Pois se não fosse assim, não teríamos nenhuma clareza nas escrituras que se intencionasse manhã do 2º dia, teriam de deixar explícito. Então Rabi Elazar, ele diz isso para Rabi Akiva. Poderia pensar, mas olha, toda vez quando a Torá diz de manhã, está se referindo ao amanhã do outro dia. Então nesse sentido não faria sentido. É um argumento forte, porque está escrito, e nada deles deixareis até amanhã. Então isso deixa mais forte a opinião de Rabi Elazar ben Azaria. Ve'hanei tanei ke hanei tanei. Detania shan siba et hapesa ba'arev kevo hashemesh moed seterchem mimitzrayim Rabi Eliezer omer ba'arev אתה זובח וכבוא השמש אתה אוכל ומועד צאתך ממצרים אתה שורף רבי יהושע אומר בערב אתה שבע כבוא השמש אתה אוכל ועד מתי אתה אוכל וכו' עד מועד צאתך מארץ מצרים. E a discussão entre os Tanaim é como a discussão entre estes outros Tanaim, como ensina a Baraita, ou seja, fizeram uma analogia. Essa discussão que está tendo entre os Tanaim é semelhante a uma outra discussão entre Tanaim, que diz o seguinte, a Baraita: ali sacrificarás a peça à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Rabi Eliezer diz: à tarde se sacrifica, ao pôr do sol se ingere. E até quando se pode consumir o Corban? Até ao tempo determinado da tua saída do Egito. Ou seja, a Guimará nos mostra que a discussão entre Rabi Akiva e Rabi Elazar ben Azaria está baseada nessa discussão entre Rabi Yehoshua e Rabi Eliezer, ou seja, ambos têm essa base na discussão, né? Amar Rabi Abba Hakol Modim Asher nigalu Israel mimitzrayim lo nigalu ela ba'erev shenema hotziacha Hashem lokecha mimitzrayim laila usheheyatzel lo yatzrel ela bayom shenema mimochorat hapesa Yatzel v'nei Israel b'yad Ramah al manach leku al sheyatzel v'nei Israel b'yad Ramah al ma necheleku al sheat chipazon Rabi Elazar ben Azaria Savá mai chipazon de Mitzrayim Rabi Akiva savá mai chipazon de Israel. E disse Rabi Abba: todos estão de acordo quando o povo de Israel foi redimido no Egito, não foram redimidos senão à noite, como está escrito: o Eterno teu Deus te tirou da terra do Egito de noite. Devarim 16:1. E quando o povo de Israel deixou a terra do Egito, não saíram senão de dia, como está escrito: no dia seguinte do Pessa, saíram os filhos de Israel por alta mão. Bamidba 33:3.
Ou seja, a redenção foi decretada à noite, mas na prática o povo somente deixou o Egito do dia seguinte. Segundo Rabi Abba, todos concordam com isto. Então, sobre o que divergiam Rabi Akiva e Rabi Elazar ben Azaria? Sobre a hora da pressa. Rabi Elazar ben Azaria entende o que é a hora da pressa. A hora da pressa, de acordo com a Torá, a pressa do Egito, ou seja, a hora em que os egípcios se apressaram para ir às casas dos judeus para que fossem libertados, e que ocorreu durante a praga da morte dos primogênitos, e que teve lugar à meia-noite. Rabi Akiva entende o que é a hora da pressa, a pressa do povo de Israel que saiu apressado ao amanhecer. Tania namirachi hatziacha asher lokecha mimitzrayim laila vahi balayla yatsu vehalo lo yatsu elabayom sheneemar mochorat hapesa yatzel vnei Israel biyod rama elad melamed shehi tehila lahen geulah miberev. Ensina assim também, de modo semelhante, a Rabi Abba a Baraita, que diz: o Eterno teu Deus te tirou do Egito de noite. Te tirou do Egito de noite. Acaso saíram de noite? Pergunta Guimará. Não foi, pois que não saíram senão de dia, como está escrito: no dia seguinte do Pêssar saíram os filhos de Israel por alta mão. Mas esses versículos assim expressam para ensinar-te que a redenção começou para eles na véspera. Da Berna Beusne Haan Amri Devei Rabi Yanai Enna Elalasham Bekasham Ale Hakadosh Baruhu Ve Moshe Bevakasham Mincha Ler Vemolahen Le Israel Bevakasham Ken Shalu Mitzrayim Kelei Chesef O Kelei Zahav Shelo Yomar. Fala, por favor, aos ouvidos do povo. Então, por favor, aqui é na. Fala, por favor, aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, utensílios de prata e utensílios de ouro. Disseram os discípulos de Rabi Yanai: não temos o emprego do termo na, por favor, senão para expressar um pedido. Disse-lhe o Santíssimo Bendito seja a Moshe: por favor, te peço, vá dizer ao povo de Israel, por favor, lhes rogo, peço ao povo do Egito utensílios de prata e utensílios de ouro, para que não diga aquele justo. Para que não diga aquele justo Abraham: Otot Sadik ve vai avdun veinotan kien bahen veneare hen yetzel bishur gadolo kien bahen amrulo ulevai shenetze beatzmenu. Para que não diga aquele justo Abraham será reduzida à escravidão e será afligida. Ele cumpriu para o povo e depois saíram com grande riqueza. E ele não cumpriu para o povo, para o povo. Por isso Hashem pediu, pediu, por favor, peça a eles riquezas. Rabi Yanai se refere ao pacto entre as partes, Ben Rabi Tarim, que o Eterno fez com Abraham. O Altíssimo prometeu a Abraham que teria descendência numerosa, que desceria a uma terra estranha, que seria escravizada, mas retornaria a Israel com grande riqueza. Portanto, Deus rogou ao povo que tomasse riquezas ao Egito, de modo a cumprir o que foi prometido a Abraham. E por que deste pedido? Explica Rabi Yanai: disseram-lhe:
os judeus a Moshe: já é bastante que saímos com nossas próprias vidas. Então Hashem, ele pediu como pedido em vez de uma ordenança, porque o povo de Israel estava dizendo, já estava cansado da escravidão, e disse: olha, já é bastante que saímos com nossas próprias vidas. Ou seja, olha, já não basta, a gente sofreu aqui, eu quero pelo menos estar vivo, né? Então Hashem, ele entendia o que o povo estava passando, mas olha, aguenta um pouquinho, e esse exílio, e vai e pede tesouro para que eu possa cumprir com que eu fiz esse pacto com o meu povo, com Abraham vindo. Mashal le'adam shehayo havush beveit hasurim vehayu omrim lo bnei adam motzin otcha lemacham mebeit hasurim venotin lecha ma'amon arbe veomer lahen bevaksha miken hatziyuni hayon veini mevakesh klum. Podemos comparar essa situação a um homem que se encontra encarcerado em uma prisão, e as pessoas lhe diziam: amanhã te libertaremos do cárcere e te daremos uma grande quantia de dinheiro. E o prisioneiro lhes disse: rogo-lhes que me libertem hoje, e não peço nada, o dinheiro não me importa. Esta era a situação dos judeus no Egito. Se o Eterno não houvesse pedido que tomassem riquezas, não o fariam, pois a liberdade era muito mais importante. Ve'atzilon amar Abiami, melamed shehishilum, beal kohan, ekadianri beal kohan Demitzrim veikadianri beal kohan, de Israel man de amar beal kohan demitzrim, dirtiv unevat bait Tehalek Shalal man de amar beal kohan de Israel Mishum Azoi. Eles emprestaram, disse Rabi Ami, nos ensina que emprestaram a força. Há quem diga que os egípcios foram forçados a dar, e há quem diga que o povo de Israel foi forçado a tomar as riquezas. Quem argumenta que os egípcios foram forçados a entregar tesouros, se sustenta no Passuk, no que está escrito: aquele em casa repartia os despojos. Shalal. Teilim 68:13. Ou seja, as mulheres, que significa aquela em casa do povo de Israel, repartiram despojos. E a palavra despojo, shalal, indica que foi contra a vontade dos egípcios. Quem sustentava que o povo de Israel foi forçado a tomar deduz isso, devido ao peso da carga. O povo que se preparava para uma longa jornada e uma difícil saída, na qual foram perseguidos, certamente não optaria por livre escolha por carregar toneladas de objetos necessários para a travessia. Vayenatzelu et Mitzrayim amar Rabi Ami melamed she Asalha Kintsuda Shen Badagan Veresh Lakish Me Asalha Kintsula Shen Badagin e despojaram os egípcios. E disse Rabi Ami, nos ensina que fizeram da terra do Egito uma armadilha sem alimento para a isca, ou seja, sem nenhum atrativo. Resh Lakish diz: fizeram com que a terra do Egito ficasse como as profundezas do oceano, onde não habitam peixes. Ou seja, tomaram todas as riquezas da terra, deixando-a desolada.
Então, Yehye Asher Yehye. Amar lo Hakadosh Baruch Hu leMoshe lech emor lahen leIsrael. Ani haiti imahen bishibud zevani. Yehye imahen bishibud malchuyot amar lefanav ribon shalom. Davar leatzna bishat amar lo Hakadosh Baruch Hu lech emor lahem Yehye. Então, depois que terminaram essa discussão, eles trouxeram outro assunto, que é sobre o Pasuk Yehye Asher Yehye. Na sua Bíblia está eu sou o que sou, mas na tradução seria serei o que serei. Disse-lhe. Então, de acordo com esse Pasuk, Irahamim trazem, a Guimará traz a explicação disso. Disse-lhe o Santíssimo Bendito seja Moshe: vá e diga ao povo de Israel: eu estive com vocês durante essa escravidão no Egito, eu estarei, ou seja, serei com vocês na opressão dos reinados contra Israel que acontecerá no futuro. Então isso é a explicação de serei o que serei. Estou com vocês no êxodo do Egito e estou com vocês nos outros exílios. Disse Moshe diante do Eterno: ó Ribon Shel Olam, ó soberano do mundo, já basta para este povo o sofrimento que você aflige, não é necessário mencionar o sofrimento futuro. E disse-lhe então Hakadosh Baruch Hu: vai e diga-lhes que serei me enviou a vós, ou seja, eu estou com vocês no Egito, me enviou a vocês, omitindo a profecia sobre o outro Yehye, sobre o outro serei, ou seja, o futuro sofrimento. Aneni Hashem Aneni, Amar Abi Abahu, Lama Amar Eliyahu Aneni, Shtei Fiamin, Melamed Sheamar Eliyahu, Lifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribon Shel Olam, Aneni Shetered Esh Min Hashamayim, Vetochal Kol Asher Al Hamizbeah, Vaneni Shetasia Datan Kedei Shelo, Yomeru Mazeh Reshafim Hen Shinema, Viata Asibota Et Liban Achoranit. Daí agora trazem sobre a questão de Eliyahu, Hanavi e os profetas de Baal. Responde-me, Eterno, responde-me. Melahim 1, Perek 18, Pasuk 37. Disse Rabi Abahu: por que disse Eliyahu, responde-me duas vezes? Por que ele diz responde-me duas vezes? Isto nos ensina que disse Eliyahu diante do Santíssimo, bendito seja: ó Ribon Shel Olam, ó soberano do mundo, do universo, responde-me para que desça fogo nos céus e consuma tudo que está sobre o altar, demonstrando que devemos servir a Deus e não a Baal. Responde-me pela segunda vez para que ilumine as mentes do povo de Israel, para que não digam esses são atos de feitiçaria e não de um milagre divino. Pois neste Passuque está dito: responde-me, Eterno, responde-me, para que este povo reconheça que tu és o eterno Deus e que tu fazes voltar o seu coração. Ou seja, dois pedidos: para que este povo conheça que tu és o eterno Deus e que tu fizeste voltar ao coração. Ou seja, que não estou fazendo feitiçaria, mas sim que é algo de Hashem. Vamos agora entrando para outra Guimarães, então vai para Mishnah 2. Aí, diz o seguinte: Mematai Korim et Shema Beshaharit Mishea Ki Ben Techelet Lelavan, Rabi Eliezer Omer Ben Techelet Lekarti Vegomra Ad Hanetzachama, Rabi Yehoshua Omer Ad Shalosh Shaot Sheken Derech Melachim Lamod Beshalosh Shaot.
Hakore mikan vela lo hefsid que ae dan hakore batorá. Desde quando se excita o Shema da manhã, desde a hora em que consegue se distinguir entre o Tehelet, azul celeste, e branco. E Rabi Eliezer diz entre o Tehelet, a cor azul celeste, e uma cor chamada Karti, que é verde claro. E a leitura deve ser completada até o Hanetz Hamah, até o nascer do sol. Rabi Yehoshua diz Ad Shalosh, até as 3 horas após o amanhecer, pois este é o costume dos reis levantar-se nas 3 horas que se seguem ao nascer do sol. Aquele que cita o Shema, a partir desse momento em diante, nada perde, embora não esteja cumprido o preceito de recitar o Shema no horário correto, é como se estivesse lendo um texto da Torá, que certamente é permitido e meritório. Mai ben Tehelet lelavan, Ilema ben Gevavá, Denra Hivara li Gevavá, Denra di Tehelta ha Beleilia nami meidayadi. Elá ben Tehelet Sheba lelavan Sheba. O que significa entre Tehelet e branco? Se trata entre distinguir entre um feixe de lã branca e outro feixe de lã celeste, essa diferença é clara, também à noite. E é possível saber qual a qual, mas concluímos que distinguir entre Tehelet e branco, Lavan, se refere a distinguir entre o celeste que há nele e o branco que há nele, né? Então, ou seja, é distinguir o azul, ele não fica totalmente azul no branco, e nem o branco totalmente no azul. Então vai ter parte, não vai pegar cor, né? Tania Rabi Meir Omer Mishiaki ben Zev Lechelev Rabi Akiva Omer ben Choma Learod Viachiren Omrim Mishere et Havero Haro Rachok Aba Amot Veiakirenu Amar Rav Huna Halahaka Acherim. Ensina Baraita. Rabi Meir diz: o Shema pode ser citado a partir da hora em que é possível distinguir entre um lobo e um cão. Entre um lobo e o cão. Rabi Akiva diz: entre um burro e um burro selvagem. E outros dizem: desde a hora em que uma pessoa vê seu colega a uma distância de 4 cúbitos, cerca de 2 metros, e consegue reconhecê-los. E disse Rav Huna, a Halahá de acordo com esta opinião. E de fato no Shulchan Aruch vai nos ensinar que é a partir do momento que você consegue distinguir uma pessoa em 4 cúbitos, né? Uma pessoa que você conhece 4 cúbitos, que é cerca de 2 metros. Consigo ver? É claro o suficiente para ver, claro, a luz do sol, tá? Não luz, né, artificial, a luz do sol, luz natural, é claro, a 2 metros de distância, então é o horário de recitar o Shema. Amar Abaye li teflin Kacherim li kirat Shema que vatkin de Amar Rabi Yehoshua Amar Rabi Yohanan Vatikin Hayu Gomri Ota in Hanetz Hamah Tania Anami Rachi Vatikin Havu Gomri Ota in Hanetz Hamah Kedei Shemor Geulat Mitfilah Vinitsa Mitpalel Bayom Amar Rabi Zeira Mai Kera Ya
iraucha in shemesh lifnei varer dorim. Disse Abaye em relação ao horário inicial para a colocação do tefilim. Disse Abaye, de acordo com o horário inicial para colocar o tefilim, a halahá está de acordo com outros, ou seja, a halahá está de acordo que se você vê uma pessoa a 2 metros de distância, que seria 4 cúbitos, 2 metros de distância, então você já pode colocar tefilim. Em relação à leitura do Shema, a halahá é como costumam fazer o que a gente chama em hebraico de vatikim, que é literalmente os devotos, os piedosos. Pois disse Rabi Yohanan, os vatikim terminavam de recitar o Shema ao nascer do sol. Ou seja, começavam a fazer suas rezas um pouquinho antes do nascer do sol e terminavam a fazer a bênção Gal Israel, que redimisse Israel, no nascer do sol, bem próximo ali do nascer do sol, para já fazer a Midá. Ou seja, entre a bênção, ou seja, unir a bênção da redenção, a Geulah, e a reza, ou seja, recitar a bênção da redenção imediatamente antes de prosseguir com a reza, sem que houvesse interrupção entre estes 2 trechos. Assim, os devotos terminavam de recitar o Shema no tempo exato em que já encontravam o período da manhã para realizar a reza. E disse Rabi Zeira, qual é o versículo que fundamenta esta atitude? Teilim 72:5. Te temerão com o nascer do sol, e diante da lua, geração após geração. Eid Rabi Yosei ben Elokim Mishum Kihalak Kadishah Devi Yerushalayim Kol Hasome Geulah Tefila Eino Nizor Kol Hayan Kulo Amar Rabi Zeira Ini Veha Ana Semachi Veitazaki Amalei Benai Itazat Deantiat Asalevei Malka Hatanami Mibailar Lemeihat Agra Lemehezei Apei Malka de Amar Rabi Yohanan Leolam Ishtadel Adan Larutz Likrav Malchei Israel Velo Likrav Malchei Israel Bilvad Ela Aflu Likrat Malchei Umot Haulan Shen Ishke Yavchen Ben Malchei Israel Le Malchei Umot Haulan. Atestou Rabi Yosei, em nome de Rabi, em nome da santificada congregação de Jerusalém, nome pelo qual era conhecido um grupo de sábios que havia em Jerusalém, a santificada congregação de Jerusalém. Todo aquele que une Geulah e Tefilá não sofre dano algum durante todo o dia. Ou seja, aquele que faz o Shema terminando no Hanetz Hakamah, que é o nascer do sol, e unindo com a bênção e unindo com a reza que é a Midá, não tem no seu dia sofrimento algum. Disse Rabi Zeira, como assim? Eis que uni a redenção e a reza e sofri dano. Disseram-lhe, que dano sofreste? Que foste obrigado a levar oferendas para a casa do rei? Pois Rabi Zeira, por ser um eminente membro da comunidade, foi escalado para uma comitiva que levaria presentes ao rei, e com isso teve prejuízo, pois perdeu seu tempo. Neste caso, ao ir para lá, você ainda deveria pagar para ter o mérito de ver a face do rei. Ou seja, Rabi Zeira não sofreu nenhum dano, mas pelo contrário, foi recompensado. Pois disse Rabi Yohanan, o homem deve sempre esforçar-se ao correr de encontro aos reis de Israel.
e não apenas de encontro aos reis de Israel, mas até mesmo deve correr para vislumbrar os reis das nações do mundo. Olha só que coisa interessante. Não somente isso, não somente deve correr para ir ao encontro dos reis de Israel, mas mesmo assim mesmo deve correr para vislumbrar os reis das nações do mundo. Ou seja, os reis dos não-judeus, dos gentios. Pois, se for merecedor e tiver privilégio de ver o futuro, a redenção e o retorno dos reis de Israel, saberá distinguir entre os reis de Israel e os reis das nações gentias. Olha só, coisa incrível, né? E ainda tem gente que diz que o Talmud fala mal de Goi, de gentio. Amalei Rabi Ilea Leulaki Ailat Lehatan Shel Bishlama Derav Beruna Achi Bemamad Kol Hacharuv Kol Hachavura Be'adan Gadol Hu Vesamea Bemitzvot Zina Chada Samea Geulat Tefli Tefila Velo Pasek Rucha Nipunei Kulei Yomar. Diz Rabi Ilea a Ula: quando fores para lá, para a terra de Israel, onde se encontra este grupo conhecido como santificada congregação de Jerusalém, pergunte diante de todo o grupo: como se encontra meu irmão Rabi Beruna? Rabi Ilea pede a Ula, ao Rabi Ula, que pergunte pelo bem-estar de seu irmão diante de todo o grupo para dar-lhe honra, pois Rabi Beruna é um grande homem e se alegra no cumprimento das mitzvot. Certa vez uniu a redenção e a reza, e o sorriso não deixou o rosto de Rabi Beruna durante todo o dia. Tão alegre estava Rabi Beruna por haver cumprido de maneira adequada esta mitzvah. Reichei matzei someah veha amar Rabi Yohanan baterhilahu omer Hashem siftai tifta ulevasof hu omer viu leratson inrifi vegomer. Como encontramos essa continuidade entre Geulah e Tefilá? Eis que disse Rabi Yohanan no início, imediatamente antes do Shemona Esrei, ou Shemona Esrei, as 18 bênçãos que refere-se a Midá, a pessoa deve dizer Hashem Siftar Tiftar, que é literalmente: o Eterno abre meus lábios e minha boca profirará o teu louvor. E no final deve dizer Viuleratson irifi verha guion libi lefanei achant suri vegoali. Que as palavras da minha boca e a meditação no meu coração sejam agradáveis, Eterno, meu protetor e meu redentor. Deste modo, é impossível ligar a bênção da Geulah e a reza, pois entre as duas sempre teremos de interromper para dizer Hashem Siftai Tifta, como escreve Rabi Yohanan. Então é uma interrupção. Então não tem como unir a bênção de Gaal, Israel, que redime Israel, que é a última bênção do Shema da manhã, com a bênção com a Midá, com a reza. Então não tem como, de acordo com Rabi Yohanan. Amar Rabi Elazar Tehe Bitefilá Shel Avit Verha Amar Rabi Yohanan Eizehu Ben Haolam Haba Zehu Hasomeh Geulah Shel Avit Tefilá Shel Avit Ela Amar Rabi Elazar Tehe Bitefilat Ramin Ha. E disse Rabi Elazar: podemos dizer que disse Rabi Yohanan se refere à reza do Avit. Desse modo, em Avit, quando não há necessidade de unir a redenção, a Geulah e a reza, que é a Midá, a pessoa recita esse versículo imediatamente antes da reza em Shaharit, para unir a redenção e a reza. E não dizemos Hashem Siftai Tifta antes da reza. Este argumento de Rabi Elazar é refutado pela Guemará. E eis que disse Rabi Yohanan: quem é o merecedor?
Baruch Hashem. Quem é o merecedor? Quem é o merecedor do mundo vindouro? Guemará, eis que disse Rabi Yohanan. Quem é merecedor do mundo vindouro? Aquele que une a redenção, ou seja, a última bênção do Arvit, né, a bênção do Arvit com a reza do Arvit. Ou seja, também em Arvit deve se unir a redenção e a reza. E não podemos, portanto, argumentar que Rabi Yohanan se referia ao Arvit quando escreveu a adição de um versículo antes da reza. Mas disse Rabi Elazar que seja na reza de Minha. Podemos dizer que ele se referia somente à reza de Minha quando adicionou este verso. Rav Ashama aflu teima akulehu vereivan de kevalha Rabanan bitefilá ki tefilá arichta damia deilo teima rachi arvit reichi matsei somer verrabaye lemeima hashkiveinu ila kevan detaknu Rabanan hashkiveinu ki geulá arichta damia rachi nami kevan de kevalha Rabanam bitefilá que tiflá arichta damia. Rav Ash disse: podemos até mesmo dizer que Rabi Yohanan se referia a todas as rezas, mas uma vez que nossos sábios fixaram que devemos acrescentar este trecho à reza, né, a Shansifta, a reza, é considerado todo o trecho como uma só reza cumprida. Ou seja, o trecho adicionado é considerado um prolongamento da reza e não é considerado como uma interrupção entre a redenção, a Geulah, a última bênção do Shema, e a reza, que é Midá. Pois se não argumentarmos assim, como poderíamos unir a redenção, a Geulah, Gaal, Israel e a reza em Arvit? E eis que em Arvit é necessário recitar a bênção acho que vem. Trecho que interrompe entre a bênção e a redenção, o início da reza. Mas somos compelidos a concluir que, uma vez que decretaram os sábios que devemos recitar acho que veio, pois acho que veio é considerado uma parte da longa bênção da Geulah, ou seja, um prolongamento da bênção de Geulah. Do mesmo modo, uma vez que fixaram os sábios que devemos dizer Hashem Siftar, Tiftar, antes da reza, este versículo passa a ser considerado como se fosse parte de uma reza mais comprida, sendo considerado um prolongamento da reza. De acordo com isso, acho que veio seria um alongamento da bênção da Geulah. E esses trechos que interrompem entre a Midá e a Geulah seriam somente uma bênção só. Mikdi Hai Viu. Mikdi Hai Viu. Leratson Ilifi. Mashma Lavasov. O Mashma Meikara Devayena Lemeima. Maitama Teknuhu Rabanan Leacha Shemana Ezre Berachot Leirum Meikara. Vejamos este trecho, que as palavras de minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis ao Eterno, meu protetor e meu redentor. Esses são os trechos que a gente colocou também. Rio Leração Infi. Teirim 19 e 15. Que citamos antes. Pode ser entendido como algo que deve ser dito ao fim da reza, e pode ser entendido como algo que deve ser dito antes da reza. Por este motivo, os sábios estabeleceram que devemos dizer este verso após recitar as 18 brahot no Shemona Ezre. Que digam este verso antes da reza. Amar Rabi Yehuda Barei de Rabi Shimon Bereish de Rabi Shimon ben Passi Roi Velo Amro David Elá Leachá Shemona Ezre Parashiot Leifkat Takinu Rabanan Leachá Shemona Ezre Berachot Hanei Shemona Ezre Tersha Ezre Havian
Ashrei Haish Velama Regeshev Goim Hadá Parashahi. Disse Rabi Hudá, filho de Rabi Shimon ben Passi: uma vez que o rei Davi somente disse este verso, após 18 Tehillim, os sábios estabeleceram, portanto, que fosse citado na reza, após as 18 bênçãos, Shimon Esdreia. E há Tehillim 18 antes desse trecho? São 19 Tehillim, pois este versículo se encontra no final do Tehillim 19. A Guimará responde: Ashrei Haish, bem-aventurado homem, e o Lamar Regush Goim, porque se uniram os povos, ou seja, o Salmo 1 e o Salmo 2 são na verdade um único salmo, de acordo com o que diz a Guimará. De Amar Rabi Yehuda Berei de Rabi Shimon ben Passi Mea Veshalosh Parashot Amar David Velo Amar Haleluya Ad Shirabe Ma Paltan Shan Reshain Shnema Itamu Chataim Min Haaretz Ureshain Adeinan Bachi Nafshi Et Hashem Haleluya Hanei Mea Veshalosh Mea Ve'aba Havian Ela Shema Minah Ashrei Haish Velama Ragishu Goim Hadá Parashá e de Amar Rabi Shmuel Bar Nachmani Amar Rabi Yohanan. Pois disse Rabi Yehudá, filho de Rabi Shimon ben Passi: 103 Tehillim disse David, e nenhuma vez disse Aleluia, até que vislumbrou o declínio dos ímpios, como está dito: desaparecerão os pecados da terra, e não mais haverá iníquos. Bendize, ó Eterno, minha alma, louvado seja o Eterno, aleluia. Salmo 104. Este versículo está no final do Salmo 104, portanto a Guimará questiona: e são 103 Tehillim antes deste? São 104, mas isso nos vai ensinar que Ashrei Haish, Salmo 1, e Lamar Ragishu Goim, Salmo 2, são na verdade um único salmo, pois disse Rabi Shmuel bar Nachmani, que disse a Rabi Yohanan. E vamos continuar Bezrat Hashem no próximo capítulo. A gente aprendeu várias coisas aqui, dentre elas sobre a questão no finalzinho aqui tem a interrupção, da questão de unir a bênção de Gaal e Israel, a última bênção, com o Shema, e muitos outros assuntos que a gente viu aqui, né? Que Hashem nos abençoe e continue, e vamos continuar firmes e fortes no estudo da Guimará. Obrigado por todos os irmãos que chegaram até aqui comigo. Shalom, shalom.